Olá, pessoal! Começamos agora com mais um episódio do Momento do Campo Podcast. Pois é, mas antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu quero convidar você para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também nos seguir nas nossas redes sociais. Vai até o Instagram e siga lá, @Momento do Campo. E antes da gente começar aqui o nosso bate-papo de hoje, vamos então iniciar com a nossa vinheta de abertura. E hoje estamos com mais um convidado super especial para o Momento do Campo, um convidado que participou com a gente em vários programas na televisão e que também eu não poderia deixar de trazê-lo aqui para o nosso podcast. Estou aqui com Evaldo Takizal, engenheiro agrônomo, consultor, enfim, ele que entende muito do campo e que eu não poderia deixar de bater aquele papo, né, Evaldo? Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu sei que você está no campo o tempo todo, viaja o tempo todo e recebeu muito bem nosso convite e está aqui conosco hoje. Bom, eu que agradeço, Veridiana. É um prazer muito grande. Um grande abraço a todos que vão estar nos ouvindo. Para mim é um prazer muito grande de estar aqui nesse bate-papo, sabe? Falando um pouquinho daquilo que, de certa forma, é a minha vida. Então, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Olha só que bacana. Então, Evaldo, hoje a gente vai ter muito o que conversar. Eu acho que vamos ter que fazer vários episódios com o Evaldo, porque ele entende muito de campo. Mas eu quero começar falando, porque o Evaldo ele é um engenheiro agrônomo, gente. E aqui na nossa região do Mato Grosso, Primavera do Leste, acho que a gente pode falar o Mato Grosso todo, o Centro-Oeste todo, tem muito engenheiro agrônomo, vem pessoas do país todo. Você mesmo veio do Sudeste, né? Veio de São Paulo para cá, né, Evaldo? Na verdade, eu sou um filho de agricultor, né? Meus pais cultivavam bicho da seda, então nós tínhamos um cultivo de uma planta e de um inseto, né? Então, e claro, acho que essa presença aí me fez criar esse amor pela agricultura. Aí estudei em São Paulo, na cidade de Piracicaba, e em 95 vim para cá, né? Tive a oportunidade de trabalhar um tempo por lá também, mas estou já mato-grossense aqui, em Primavera do Leste. Olha só, aí você veio para cá, você sabia que era uma região promissora. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Assim, inicialmente, a minha vida profissional, eu comecei com a cultura, numa empresa que trabalhava basicamente com a cultura do algodão. 80% da nossa área era algodão, tanto é que naquela ocasião era a maior empresa de produção de algodão do mundo, sabe? E ficava sediada no norte do estado de São Paulo e em algumas unidades em Goiás. Naquela ocasião, já se discutia muito a respeito do Mato Grosso, até porque São Paulo já tinha sido um importante polo de produção de algodão, mas já estávamos em decadência. Aí, como já se discutia, já havia estudo, já havia um conhecimento, falou, não, por que não ir para o Mato Grosso, sabe? Foi quando, depois que eu me desliguei dessa empresa, eu acabei vindo para a Primavera do Leste. Foi um intermédio de um amigo, sabe? Aqui se discutia em implantar algodão. O doutor Olacir de Moraes já havia cultivado algodão na Itamaraty Norte. Nós havíamos colhido esse algodão, a empresa do qual eu trabalhei para ele. Aí a gente percebeu, né, que faltando muitas técnicas para conduzir algodão, se produziu muito bem o algodão na Itamaraty Norte. Aí a nossa empresa falou, não, por que nós também não avançarmos para algodão? Aí eu antecipei, sabe? Vim alguns anos antes do que a empresa aqui e acabei chegando em Primavera do Leste. Olha só, eu não sabia. Então você veio por causa do algodão, da produção de algodão. Ah, sim. Na ocasião, haviam alguns agricultores que estavam iniciando, foram os pioneiros do algodão aqui em Primavera do Leste. Só que faltava um conhecimento daquele algodão mais mecanizado. Tanto é que a empresa que eu tive a oportunidade de trabalhar foi talvez uma das primeiras empresas a trazer algodão mecanizado para o Brasil. Importaram máquinas americanas, já tinha algodoeira, já tinha fiação, já tinha fábrica de óleo, sabe? Então, estava no nível tecnológico alto
E a proposta no Mato Grosso era implantar esse modelo de algodão. O algodão ele é até mais antigo do que soja, como agricultura aqui no Mato Grosso. Mas no modelo daquele mais tradicional de pequeno agricultor, cultivado pela família. E o nosso modelo já era um algodão mecanizado e faltava gente, né? Certo. E a soja estava enfrentando um problema sério, né? 94, 95, preços muito baixos, nematóide do Era outra cisto. realidade, né? Era uma realidade totalmente diferente, sabe? E o primeiro passo do algodão, Veridiana, nós precisávamos trazer a cultura de conduzir algodão, mas não aquela cultura de conduzir de forma manual, sabe? Já estava numa empresa que se fazia orçamento, já existiam algumas preocupações sociais, enfim. E acho que esse modelo era um modelo que os agricultores aqui do Mato Grosso queriam, porque acreditavam que ia dar certo. E era uma oportunidade para fazer a rotação com a soja, que vivia um momento de problema, né? Então, o algodão, eu até costumo brincar, né? Uma jornalista, ela editou um livro sobre o algodão, a história do algodão do Mato Grosso. Aí, naquela ocasião, numa das entrevistas que eu dei para ela, eu brinquei. Era a roda dos desesperados. Aí ela riu, porque era uma roda de desesperados. Não, era um agricultor, um sojicultor desesperado com nematóide do cisto. Era um agricultor de algodão desesperado lá em São Paulo, que já não se conseguia produzir com inúmeros problemas, né? E o Brasil era o segundo maior importador de algodão, precisando de algodão, sabe? Então, era um monte de gente falando dos seus problemas, né? Que eu brinquei, que era a roda dos desesperados. E acho que a partir dessa roda surgiu uma iniciativa criativa, que era a rotação de cultura. E assim eu caí aqui em Primavera do Leste, sabe, para ajudar a solucionar o problema que havia, né, com essa monocultura de soja. Olha só que interessante. E é ali que a gente fala que para se produzir bem, né? Os produtores, né? Eles precisam dessas pessoas que os auxiliam, que o engenheiro agrônomo, né? Que está ali Sim. para ajudar, as pessoas que estudam, que entendem também disso. No caso, você também veio para abrir Sim. uma empresa também na Sim. época, né? Isso. Assim, na ocasião, eu abri uma empresa, chamava Séries Consultoria Agronômica. Eu até vou falar um pouquinho da origem do nome, né? Séries, na mitologia romana, é a deusa que ensinou os homens a arte da agricultura. Então, a palavra cereal vem de Ceres. Na mitologia grega, a mesma deusa é a Deméter. E eu até costumo brincar que o primeiro ensinamento da deusa Ceres ou da deusa Deméter foi ensinar aos homens que na agricultura tudo tem seu tempo. Então ela criou a primavera, que é o tempo de semear, que é o tempo de plantar. Ela criou o verão, que é o tempo de cuidar. Criou o outono, que é o tempo de colher. E o inverno, que é o tempo que a gente tem que deixar, inclusive o solo, descansar. Então eu costumo brincar, olha, gente, se nós não obedecermos os tempos que a deusa criou, a gente vai ser sujeito aos castigos da deusa. Os antigos romanos, os antigos gregos tinham muito medo disso, sabe? É um pouco disso aí que eu vim para tentar ajudar a trazer esse medo nesse bom sentido, sabe? Porque a partir do momento que a gente respeita a natureza e esses tempos da natureza, a gente pode ficar tranquilo que, nesse caso, a deusa Ceres vai nos proteger. Então, foi Olha com esse só, intuito viu? que a deusa, ou a Ceres Consultoria Agronômica foi criada, né? E dali, do momento que vocês criaram, né, que foi criada a empresa, vocês começaram a atender muitos produtores, a entender quais eram as dificuldades, as necessidades que eles tinham no campo, né? Assim, Porque passaram também, tivemos alguns momentos complicados aí, né? não é verdade, sabe, Ivry? Apesar do Mato Grosso, hoje nós temos várias instituições de pesquisa, naquela ocasião, nós estamos falando de 29 anos Sim. atrás, né? Havia ainda uma carência de informações para o contexto próprio de cada agricultor. Foi também onde surgiu junto, né, isso foi já nos anos de 2000, o lado da pesquisa, né, onde informalmente a gente já trabalhava alguma coisa, mas aí nós credenciamos a empresa junto ao Ministério da Agricultura para gerar informações que tivessem mais credibilidade, sabe? A minha formação acadêmica era de pesquisador, sabe? Então, um pouco do pesquisador a gente acaba tendo que estudar. Para não repetir informações consagradas, o que faz um pesquisador? Ele faz uma
revisão bibliográfica a respeito de tudo que existe sobre aquela informação, e a partir do momento daquela grupo de informações, aquilo que dá para aproveitar para o teu contexto, você aproveita e transforma, e aquilo que não existe, você tenta criar, né? Por isso que você precisa de um certo espírito criativo. Você falou do engenheiro agrônomo, Veridiana. O engenheiro, tem gente que simplifica para agrônomo, mas nós somos engenheiros agrônomos. A engenharia é a arte de criar. Então, por isso que nós temos o título de engenheiro, e muitos estudantes se decepcionam, porque os 2 primeiros anos da engenharia agronômica é matemática. Pura, né? É quase matemática. Tem cálculo 1, cálculo 2, física 1, física 2, e aí depois tem estatística, na minha época, processamento de dados, sabe? Isso assusta um pouco porque o pessoal já pensa na biologia. A biologia entra na agronomia. A agronomia são ciências agrárias, então ela coloca a matemática, o lado racional, com o lado biológico. Então, essa junção se torna um pouco mais complexo do que, de repente, trabalhar só com um desses lados, né? Então, se o engenheiro agrônomo entender a essência da palavra engenharia agronômica ou do engenheiro agrônomo, ele tem que imaginar que ele tem que ser um profissional criativo, então ele tem que estar sempre procurando criar e depois aplicar nas ciências agrárias, né? na agricultura. Então, esse eu diria que é o que me apaixona, sabe? Usar duas, né? Então, às vezes o pessoal me vê assim, pô, você está estudando matemática, está estudando estatística, mas é isso mesmo. Mas você fala da questão da matemática, vou até confessar um negócio aqui. Você sabe que na época do Momento do Campo, a gente tinha também um trabalho muito legal que na época a gente desenvolvia com uma faculdade que tínhamos aqui, uma faculdade particular, e eu até cogitei a hipótese de fazer a agronomia, né? Ah, sim. Porém, nós que viemos de humanas, é um pouco mais complicado lidar com exatas, né? Com a matemática. Então, eu me lembro que eu olhei e falei, acho que não vai dar. Porque realmente, né, pra gente que fez comunicação social, de repente partir para uma área que é matemática pura e aplicada, eu falei, não, porque o meu irmão ele fez engenharia, então eu já tinha uma noção, né? Sim. Então, eu olhando aquilo ali, eu falei, eu acho que não vai dar, né? Sabe, Veridiana, hoje eu vejo que os cursos mais modernos, em outros locais, eles estão desmembrando o curso, né? E essa área de comunicação é uma das áreas muito importantes que nós, como engenheiros agrônomos, temos uma deficiência muito grande, porque falta. A gente teve algumas disciplinas nessa área, mas não com o foco que nós precisávamos, sabe? Olha só. A parte de extensão rural, por exemplo, é uma parte de comunicação de como que o engenheiro agrônomo, né, ele deve se comunicar para fazer extensão rural, sabe? É uma disciplina de 6 meses, sabe? E faltou foco. E eu acredito que hoje, né, existem cursos específicos e nada impede que alguém que não formado em engenharia agronômica trabalhe com agricultura. Vou te dar um exemplo, né? Os meus filhos tiveram uma professora de redação quando eles estudaram, e essa professora de redação estava se especializando e ela também é uma tradutora, né, em tradução ligado a termos agronômicos, né? Então ela pediu algumas indicações e é uma área humana que precisa de muito profissional do agro, né? Então, não necessariamente há necessidade de você ter uma formação agronômica para trabalhar dentro do agro. Sim, mas no meu caso, até na época, eu cogitei a hipótese por causa do Momento do Campo, do programa, porque daí a gente também entenderia mais para passar a informação mais corretamente, aí fica mais fácil, né, da gente entender mais. Mas enfim, né? A matemática, né, Evaldo? Não, mas eu até costumo brincar, sabe? Porque a partir do momento que a gente entende um pouquinho da história da matemática, e a matemática ele tem muito, mas muito a ver com a própria agricultura, sabe? Com Porque certeza. como que eu ia dividir a minha colheita de trigo se eu não soubesse de matemática, né? Tem uma área da matemática, eu vou falar assim só para te dar uma pitadinha de que não é o bicho de 7 cabeças, como que a gente chama de integrais. Então, imagina que integrais, para nós que fizemos cálculo, muita gente formou 1 ou 2 anos depois do período normal por conta de algumas repetências dessas disciplinas, sabe? Inclusive, algumas histórias engraçadas falam que na faculdade que eu estudei, alguns alunos trancavam a matrícula de cálculo, ia fazer matemática na Politécnica, em São Paulo, passava na matemática, pedia equivalência e depois seguia na agronomia. Tamanha era, na época, um professor que
imagino que era um gênio da matemática, achava que todo mundo tinha que ser gênio, né? Mas voltando para integrais, é mais ou menos o seguinte: eu não sei o volume de água nesse copo, mas eu sei o volume numa colher, né? Então eu vou tirando a água com as colheres, aí eu conto o número de colherada que tem, eu multiplico o número de colherada que tem, aí eu já sei o volume de água. Isso a gente chama de integral. Então, Olha ao só, invés de você viu? tentar calcular o todo, eu calculo um pedacinho de um monte de coisa. Aí, voltando para o trigo, em vez de eu calcular quantos litros ou quantos quilos de trigo tem naquele saco, eu vou pegando um caneco, cada caneco pesa 1 quilo, aí eu conto o número de caneco, eu não preciso usar aquelas fórmulas. Hoje existem essas fórmulas complexas, né? Mas essas fórmulas chegaram a partir de um conceito simples, né? Que era tirar pequenas porções e soma essas pequenas porções, eu chego ao todo. E, claro, a gente usa demais dentro da agricultura, sabe? Ah, com certeza. Eu falo assim, a gente fala assim até brincadeiras à parte, né, É pessoal? assim. Porque assim, eu acho incrível, uma área incrível, mas realmente assim, às vezes até pela correria do dia a dia, eu brinco que foi só pela matemática, mas Assim. às vezes na correria do dia a dia não foi naquele momento. Mas eu assim sou encantada com o agro, até por isso estamos aqui, Assim. né? É. Mas admiro quem entende muito disso, de verdade. A gente sabe que uns têm mais facilidade, outros um pouco menos. É uma área muito grande, sabe? Sim. Hoje, para que você tenha ideia, eu tenho colegas que são matemáticos, mas estatísticos. Então, é um ramo da matemática que Uhum. estuda estatística, né? Assim como tenho colegas matemáticos que são economistas, né? Na área do agro, sabe? Taxa de juro composto, taxa de juro simples para calcular risco, né? Probabilidade de ocorrência de eventos extremos, enfim, a matemática, claro que aí cada profissional da área, ele se identifica com o Com campo e certeza. vai, né? Sensacional. Mas voltando então, vocês iniciaram os trabalhos aí na época com as séries, né? Sim. E me conta como foi. Foram muitos anos de séries consultoria, né? É, Aliás, nós gravamos muitas vezes pelas séries consultoria. as- Vocês também viajando, atendendo os produtores. Fala um pouquinho disso pra gente. Então, eu estive à frente das séries de 1995 até 2022, né? Aí depois, eu e a minha esposa, nós éramos sócios, junto com o Guilherme e o Fábio, aí nós vendemos a nossa parte para eles. Eu diria assim que foi não diria um desmame, mas é para dar oportunidade para as séries, como se as séries fossem uma entidade, né? E a gente torce para que as coisas aconteçam muito bem, sabe? E também porque nós, claro que aí talvez da minha cabeça a gente pensando, fala, não, temos que dar chance para que a série cresça e nossos planos também já estão num outro ritmo, sabe? Então, aí achamos melhor dar essa oportunidade para as séries e como o Guilherme e o Fábio abraçaram essa ideia, aí nós saímos para um novo modelo, né? Aí quando surgiu a Takizawa Engenharia Agronômica. Pois é, a Takizawa surgiu que faz 1 ou 2 anos, né? Nós fundamos em 2022, Olha então só. estamos indo pro agora, Como no meio do passa, né, ano, Evaldo? Parece que foi ontem que ele pois mostrou é, pra gente a logomarca, enfim, a gente sim, conversou algumas vezes. Como passa rápido, né? é um estalar de dedo, né? Bem rápido mesmo. A gente tem que parar e por isso que eu paro para pensar um pouquinho para colocar os números e chegar ao tempo, né? Mas realmente é rapidinho. E aí você então continuou com o mesmo trabalho que Na desenvolvia verdade, lá? assim, eu coloquei alguns outros conceitos, sabe? Porque a séries, ele trabalha com pesquisa e trabalha com assistência, consultoria e treinamento, sabe? Hoje, eu atendo um grupo muito restrito de agricultores, que eram agricultores que eu já atendia há mais de 20 anos, sabe? Que já tem quase que a filosofia de trabalho muito parecida com a minha ideologia, né? Então, e parte do meu tempo, hoje eu tô me dedicando para voltar aos estudos, né? Justamente diante desses novos cenários que estão surgindo na agricultura. Nesse momento, estou escrevendo um e-book junto com uma empresa do Sul, né? Para tentar. Foi uma cobrança grande também de deixar registrado um pouco da minha experiência, né? Então, dedicando. Que tem muito conhecimento, Só né? que quando você começa a colocar, você precisa organizar as informações, aí você tem que voltar a estudar, sabe? Então eu estou tentando conciliar o tempo com isso e também participando, né?
para essas novas gerações, tentando treinar um pouco o pessoal, expandir um pouco os conceitos, sabe? E a gente está vivenciando um período de transformação mesmo na agricultura. Pelo menos é como se nós tivéssemos que revalidar a consciência da agricultura, sabe? Trazer alguns princípios. E eu acho que dedicando mais tempo para poder reorganizar isso aí. E até eu costumava brincar, sabe? Que uma das dimensões que se discute muito pouco na agricultura é a dimensão tempo. Então, como eu comecei falando que um dos primeiros ensinamentos da deusa Deméter, ou da deusa Ceres, foi que na agricultura tudo tem seu tempo, aí eu pensei, por que não usar o meu tempo para multiplicar o tempo? Mas como multiplicar o tempo, você pode me perguntar, sabe, Viridiana? Multiplicar o tempo da seguinte forma. Como eu gosto de estudar, eu estudo, eu gasto meu tempo com estudo e aquelas informações eu interpreto e passo aquelas informações para o teu contexto e você economiza o tempo. Se a gente tiver um elo de confiança, né, você economiza tempo de estudo e aplica e executa, sabe? Então, o teu papel passa a ser de executor e o meu papel é de trazer uma informação já pronta para você, que eu diria são milênios de informações acumuladas, de estudo, Deus, de com tempo, certeza. sabe? Então, Muita foi a coisa. única forma que eu consegui pensar para multiplicar o tempo. Não tem outra forma, sabe? Por enquanto, a física não chegou nenhum outro meio, sabe? Então, essa é a forma que eu posso propor para novos profissionais, para os agricultores, né? Até para alguns pesquisadores, como eles poderiam economizar tempo, né? O tempo deles, né? Utilizando o meu tempo. Então, essa é uma das bases do novo conceito, né, da minha empresa agora. Eu imagino, porque você é bem organizado, eu creio que você está estudando muito para fazer tudo isso, né? Se você for no meu escritório hoje, você vai perder todo esse conceito, porque meus livros estão esparramados numa mesa, sabe? Mas é porque a gente fazendo essa revisão. Mas sim, Sim. a ideia é começar a colocar tudo de uma Por forma... que que eu digo isso? Até quando você nos apresentou a logomarca, aquela vez que a gente, né, conversava, que você contou pra gente, tudo tem, inclusive até pelo sim. próprio nome da empresa anterior, tudo tem uma explicação. Não é sim. por acaso, não é jogado ao vento por acaso. Tudo está muito bem fundamentado, né? Sim. Bom, como você tocou, sabe? Bom, eu já conversei contigo a respeito de alguns significados, né? Quando eu falei, não, que o Takizawa vai ser escrito em pontos, né? Então, quando a gente fala ponto, eu vou falar um paralelo com a agricultura, parece que não diz nada, é um ponto, é um monte de pontinho. Mas quando você organiza um pontinho de uma forma ordenada, você pode formar uma letra. Agora, quando várias letras você organiza, você forma uma palavra. E quando várias palavras organizadas, você forma uma frase. E quando você forma uma frase, você forma uma ideia, e essa ideia você multiplica, sabe? Então, o objetivo eu como trabalhando na agricultura, é organizar esses pontinhos que estão de forma caótica, esparramados aí. Quando eu falo em pontinhos, eu diria é aquilo que está ocorrendo no nosso dia a dia, sabe? Organizar para que aquilo fique de uma forma que todo mundo consiga entender, sabe? Então, o que está acontecendo no clima, né? Então, vamos entender isso aí, organizar a temperatura, com chuva, com umidade, com solo, com tudo mais. E essa organização, eu diria que é a chave do sucesso do agricultor, sabe? Então, a organização, no meu ponto de vista, é o que vai dar sustentabilidade para ele. Agora você tocou num ponto importante, até que eu até queria começar a falar um pouquinho da agricultura, enfim, do atual cenário. Você comentou agora que a organização é a chave do sucesso, acho que na vida de todo mundo, né? Agora, do produtor rural, com certeza, é extremamente importante, porque ele lida com vários fatores, né? Então, ele tem que estar atento a tudo, sim. muito bem informado, com bons profissionais junto, os orientando, enfim. Queria que você falasse um pouquinho para a gente disso e de como está o atual cenário aí. A gente está numa safra de soja aí. Fala um pouquinho disso para a gente, que eu tenho certeza que tem muita gente querendo saber. Sim. Bom, primeiro eu vou puxar um pouquinho meu lado oriental para falar um pouco daquilo que, de certa forma, rege, né, um pouco desse conceito, né? Então, a gente trabalha em cima do que eu chamo de ritmos naturais e ciclos da natureza, sabe? Então, para mim falar do cenário atual. Esse ano, Veridiano, nós enfrentamos talvez, pelo menos no tempo que eu estou aqui, então 29 anos, e também conversando com outras pessoas que estão há mais tempo, talvez um dos
climas mais extremos em termos de calor e de falta de chuva no ciclo da soja. E ainda, nesse momento, ainda falta uma regularidade dentro daquilo que é o padrão normal. Agora, onde que está esses ritmos da natureza e ciclos naturais? Isso faz parte da natureza, assim como o homem faz parte. Sabe? Só que a gente, às vezes, não viveu o suficiente para conhecer esses eventos extremos, sabe? Esses exemplos nos ajudam a redirecionar, sabe? Então, o lado positivo de tudo isso aí, que o agricultor sabe que hoje o Mato Grosso pode ter estiagens prolongadas de 3 meses, com calor extremo, né? Então, o impacto disso aí para o presente foi talvez uma das piores quebras de safra do Mato Grosso, pelo menos para a primeira etapa de semeadura da soja. A soja ainda não está consolidada, então eu diria que isso é provisório, essas expectativas, podemos melhorar demais. Mas o que já está consolidado é a primeira etapa de semeadura, pelo menos 20% da área do Mato Grosso, ele sofreu talvez a maior quebra de safra, graças a calores extremos e a falta de chuva. Então, isso já aconteceu. Agora, o que está para acontecer nessa outra metade, ou esses 40% que ainda faltam, ainda nós não sabemos, porque está sendo colhido, né? Mas isso aí, ele serviu como um alerta, sabe? Porque a gente vai meio que se acomodando àquela certa regularidade do clima. Eu diria que hoje, e esse ano, ele deixou de uma forma bem clara um solo mais resiliente, uma planta mais resiliente e um agricultor mais resiliente. Então, é como se esses eventos extremos nos auxiliassem a indicar, né, quais são os próximos caminhos a seguir. Mas esse cenário é um cenário de um certo alerta, né, para que a gente saiba que, diante, né, de um dos riscos globais, que é o aquecimento do planeta, isso pode ser cada vez mais frequente. Esse evento da safra 23-24 pode ser algo que, no passado, tivesse ocorrido a cada 100 anos. Agora, a gente não sabe se os próximos 50 anos ele não vai ocorrer novamente, ou se nos próximos 30, né? Isso, então, é algo para que a gente possa nos organizar novamente. Ok, e a colheita que está acontecendo agora, ela está Então, indo bem? Os primeiros números, talvez, além das lavouras abandonadas, né? Eles foram muito ruins. Números como 10, 15, 20, 30 sacas, né? Eu diria que girou mais ou menos nesses números. Isso em todo o estado? Em todo o estado, na região oeste, na região sul, aqui no sudeste, talvez um pouco menos na região norte do estado, né? No extremo norte do estado. A gente ouve números melhores. Mas, de uma maneira geral, no médio norte, no oeste, no noroeste, aqui no sudeste e também no nordeste, eu diria que a primeira etapa de semeadura de soja, ele enfrentou esses problemas e os números não são tão bons assim, sabe? É muito aquém da média do estado. Nesse momento, os números começaram a melhorar, né? Então, é comum ver alguns agricultores relatando números acima de 65, 70 e números até de 80 sacas por hectare, que seriam os números da safra passada, que foi talvez o recorde de produtividade do Mato Grosso, sabe? Então, é como se nós estivéssemos vivendo os dois extremos da história, o recorde positivo e o negativo. E na sequência o negativo. Na sequência, Que loucura, né? Só mais um porém, quando eu falei dos ritmos, né? Nós temos que lembrar também que nós tivemos anos de geada, né? Por exemplo, 2021, 22, sabe? Então, são eventos extremos também. E os relatos anteriores à geada nessa região sul do Mato Grosso tinham sido há mais de 40 anos. Então, é como se fosse um sinalzinho amarelo para todos os agricultores refletirem, falar, olha, alguns eventos estão ocorrendo e que não eram tão frequentes no Mato Grosso. Agora, com qual frequência esses eventos vão ocorrer para o futuro, sabe? Então, é um ponto de interrogação que vale a pena nós gastarmos um tempinho para pensar. E realmente o produtor ele tem que ficar alerta, né? Tem que estar atento, alerta, atento. Não é fácil, né? Na verdade, sabe, Veridiana, a agricultura talvez seja uma das atividades mais antigas do homem. Às vezes, num tom bastante irônico, eu brinco com o agricultor, sabe? Para esse problema que nós enfrentamos esse ano, teve um faraó egípcio que talvez uns 4 ou 5 mil anos, ele inventou um mecanismo para resolver, sabe? E da mesma forma que ele resolveu o problema da seca,
intencionalmente ou não, ele resolveu um outro problema, que era o problema da enchente. Aí eu costumo brincar que esse invento chama represa, né? Então, se nós pensarmos que já no Vale do Egito, do rio Nilo, né? No Vale do rio Nilo, já se utilizava represas para guardar água para momentos de escassez e evitar que essa água cause inundações em momentos de muita chuva. Às vezes a gente está perdendo uma riqueza de ouro aqui do Mato Grosso, sabe? Sociedades assim como a australiana, a própria americana, né? A americana é considerada como talvez um dos maiores desastres ambientais que o homem já provocou lá na Califórnia, que ele represou todas aquelas águas do degelo das montanhas rochosas, mas se aproveitando dessa invenção que eu costumo brincar, de 6.000 anos atrás, sabe? Então, existe invento, entre aspas, né, para esse problema que a gente enfrentou. Então, é algo... Só que esse não é um recurso que a gente tenha que trabalhar individualmente, já é uma questão de ação pública, né? Então, é algo do qual a gente tem que pensar, né? Aí resolve o problema não só da agricultura, mas também a água para as populações urbanas, sabe? Então, é algo que a gente teria que pensar. A exemplo disso aí, algumas comunidades já do Maia, os Incas, os Astecas já utilizavam esse recurso há mais de 1.000 anos atrás, sabe? Agora, a gente pode ficar arrogante e falar, olha, isso não me pega, essa seca não me pega, né? Agora, esse ano foi uma ducha ou um chá de humildade. Falar, não, essa seca também me pega. Então, 2023, vale a pena, né? a gente pensar. Pois é. E a colheita, Evaldo, ela se encaminha até que mês? Agora Olha, vai a até... colheita eu acredito que está caminhando nos últimos 15 dias, talvez um pouco menos, sobre um pouquinho, sabe? Mas esses próximos 15 dias, eu diria que a gente ultrapassa os 90%, 95% Já vai estar de toda a área finalizando, colhida. então. Nós já vamos ter, eu diria, até o final de março, nós já vamos ter um número consolidado, né? Talvez não oficialmente, mas na prática, né? Já da colheita da soja, né? E o milho que vem na sequência? O milho, eu diria que ela já está praticamente concluída, a semeadura do milho. Então, nós estamos enfrentando alguns problemas, como um ataque bastante intenso de praga, sabe? Como um percevejo, a gente chama de percevejo barriga verde, o percevejo marrom. Então, elas estão sendo as donas do cenário do milho nesse momento, né? Então, muitos agricultores, e até uma recomendação, que os agricultores fiquem muito atentos, porque existe um movimento de migração. Esses percevejos saem de lavouras ainda de soja, que ainda existem, né? Para as lavouras de milho e causam um dano com uma capacidade de destruição muito grande. Mas então, esses percevejos já estavam nos anos anteriores não, ou é algo do momento agora também? Não, é um percevejo já presente, sabe, Viridiana? Agora, nesse momento, é um outro ponto que a gente está destacando em termos de atenção, é o conhecimento de ecologia. Falando do percevejo, tudo aquilo que existe de vida, inclusive o nosso humor, ele é regido pelo ambiente, muitas vezes, né? E os seres vivos, como o percevejo, ele é regido pelo clima também, pelo ambiente. Então, se nós... a minha formação acadêmica, eu estudei muito a área de entomologia, que é a ciência que estuda os insetos. E quando a gente pega o ambiente, é como se eu desse uma de mãe de Ná, aquela senhora que fazia previsões, sabe? Você olha para o céu, se está quente, está seco, aí você vai dar percevejo, né? Então, isso não seria uma surpresa muito grande, até porque outros insetos, como é o caso de uma mosca, chama mosca minadora, ou a larva da mosca minadora, talvez tenha sido um dos ataques mais agressivos que eu tive a oportunidade de ver na cultura do algodão, mas já havia sinais na cultura da soja, né? E ela ataca, quem tem laranja vai ver na laranja, quem tem tomate vai ver no tomate, quem tem feijão vai ver no feijão, quem tem outras culturas, né? Melancia, ele ataca a melancia, então é como se fossem sinalizadores, né? Então é onde nós da área agronômica e o agricultor também conseguem ver esses sinais. É como se você interpretasse esses sinais da natureza e a partir desses sinais você daria uma de mãe de Ná, vamos falar do futuro, sabe? Com uma certa arrogância, porque você passa a acertar um pouco mais o que vai acontecer. E no caso do percevejo, era mais ou menos o que se desenhava como praga pro milho.
E o que o produtor tem que fazer nessa situação? Olha, infelizmente, como é um desequilíbrio populacional, ele teria que entrar com intervenções químicas, sabe? Então, o primeiro passo é monitorar, tentar quantificar a presença desse percevejo, tentar avaliar como ele está vindo, se é um percevejo que já se criou na área anterior da soja, ou se é um percevejo migratório, né? Então, é como se ele tivesse que observar toda a região, né? Ele pode ser um agricultor muito caprichoso e fez a lição de casa bem feito, cuidou e controlou o percevejo na área dele. Mas eu costumo falar, é um inseto que tem asa. Então, se ele não colocar uma rede de, sei lá, de 2 ou 3 quilômetros de altura, que é impossível, ele não vai conseguir evitar que esses percevejos venham para a lavoura dele, uma vez que ele tem um milho praticamente como um sinal de chamativo, um sinal chamando esse percevejo, até porque ele não tem mais alimento na cultura da soja. Então, eu diria que a partir desse monitoramento, o agricultor ele pode estipular uma estratégia de controle, né? Então, normalmente a gente está tendo que entrar com intervenções químicas, usar inseticida mesmo para controlar. Agora, tem até um alerta que eu gostaria de colocar. Agora, nesse mês de fevereiro, o IBAMA proibiu um inseticida, que normalmente a gente utiliza para controle de percevejo. Então, todos os agricultores que têm ainda no estoque, né, até o vencimento desse volume que ele tem no estoque, ele pode utilizar. Né? A partir do momento que isso vencer, né, o próximo ano, então ele não vai conseguir novas aquisições desse produto, que ele vai ser proibido. Né? Então, se ele tiver o produto, não sei se você pode falar o nome do produto, mas se ele tiver o produto, ele tem que utilizar agora. Bom, eu posso falar o nome do produto. O princípio ativo chama tiametoxam. Então, todos os inseticidas que tiverem tiametoxam na composição, até o dia 20 de agosto, as empresas que detêm esse produto, ela vai ter que colocar essa restrição no rótulo. Ele só vai ser utilizado para um tratamento bem específico, que normalmente vai ser na semente. Né? Então, todas as aplicações foliares, via terrestre ou aérea, vão ser proibidas a partir de agora. Né? Então, o agricultor ele pode utilizar, mas durante o período que ele tem esse produto no estoque. Né? Então, a partir do momento que acabar esses produtos, ele não vai mais conseguir fazer novas aquisições. Entendi. E também ele não vai mais conseguir utilizar produtos que já não estiverem dentro do vencimento. Ótimo, é bom alerta, é bom porque o produtor já fica atento a isso, né? É por isso que a gente sempre tem que estar atento, sabe? Foi publicado recentemente, acho que no Diário Oficial, né? E foi uma determinação do IBAMA. Eles alegam o problema para a abelha, sabe? Que é um inseticida que causa um dano para a abelha. Só que a gente tem que alertar que existem outros inseticidas que causam danos para a abelha também, e não redime o agricultor de ter esses cuidados de proteção à abelha. Apesar de que culturas como soja podem ser culturas não tão atrativas para a abelha assim, sabe? Então, há possibilidade de se questionar até que ponto 25 culturas podem ser penalizadas com essa proibição, sabe? Olha só. Bom, Evaldo, a gente falou que você veio para cá principalmente por causa do algodão, né? Ah, sim. Então, o que você falaria para a gente a respeito da safra de algodão que vem aí também? Como é que tá isso? O clima também influencia? Olha, como você falou do clima, eu vou falar um pouco do algodão. Imagine que o algodão ele tem várias espécies de algodão. Né? E essas espécies de algodão que a gente cultiva comercialmente, ela é originariamente de uma região desértica. Né? Então, se a gente estiver vivenciando um clima de deserto, né? Desde que não falte água, o algodão está dentro vamos falar, da sua praia. Né? Então, esse ano para o algodão, exceto algumas áreas que nós tivemos chuvas mais intensas na fase de estabelecimento, né? Ocorreram alguns problemas. Mas no demais, a safra de algodão se mostra bastante promissora até o presente, sabe? É claro que ainda nós temos mais 100 dias pela frente aí para os algodoeiros mais velhos, mas a princípio uma boa parte das lavouras de algodão estão bastante promissoras, assim como as informações que a gente tem recebido de outros colegas de outras regiões. Então, o algodão pode ser a cultura para compensar parte dessas dificuldades que a gente enfrentou na soja. Isso é importante, né? E a colheita dele, mais ou menos mês de julho, agosto, por ali, né? Isso, a partir de julho, praticamente. A colheita do algodão ela vai se concentrar entre os meses de julho e agosto. Eventualmente, uma ou outra área
indo até setembro, mas normalmente são nesses meses aí. Então tá, vamos aguardando aí as informações a respeito do algodão. Afinal, Evaldo veio para a primavera, né? Ah. Na Principalmente. verdade, eu trabalhei numa empresa que tinha um algodão em 80% da área, mas nós cultivávamos milho, soja, cultivamos girassol, mucuna preta, milheto, enfim, outras culturas também, né? Mas pela complexidade, Sim, muitas sim. vezes as pessoas me identificam como a pessoa do algodão, né? Mas, Não, e que enfim, a para gente... aquela época, né, Evaldo? Você veio em 95, né? Que você 95. comentou? Eu me lembro que eu fiz as primeiras reportagens de algodão, quando eu vim de Curitiba para cá, foi o primeiro dia de campo, que inclusive até a gente estava esses dias conversando, com o Grupo Itaquerê, eles fizeram o primeiro dia de campo em 2003 de algodão, que foi um evento bem grande que teve. Então, aí já tinham aquelas lavouras imensas de algodão. Então, você imagina, né? De lá para cá, o quanto não mudou, quanta tecnologia nós temos hoje, né? Ah, sim. Como eu havia falado do algodão, sabe, Veridiana? O algodão, ele mudou um pouco mais do que a cultura, mudou a cultura da cultura implantada, a cultura planta, mudou a cultura da cabeça do agricultor. Então, algumas coisas ele passou a ter com muito mais clareza em termos de como conduzir uma atividade agrícola, né? Então, ele acabou extrapolando para a soja, extrapolando para outras culturas como o milho. Que uma das coisas do algodão, não adianta fazer bem feito. Você tem que fazer bem feito no tempo certo. Então, quando a gente coloca essa dimensão tempo no algodão, ele é muito mais importante. Para que você tenha uma ideia, a vida de uma lagarta aqui no Mato Grosso, a vida de lagarta, né, que a gente chama de fase jovem daquele inseto, né, depois ele vai virar uma pupa e vai virar uma mariposa, em torno de 15 a 20 dias. E ela divide em 6 estágios. Então, se nós pegarmos 20 dividido em 6, é menos de 3 dias ou 3 dias e pouquinho. Então, se você falar, não, eu atrasei só 2 dias, você atrasou uma eternidade para aquela praga. E você pode ter atrasado do momento onde existe controle viável para o momento que já não existe mais controle. Por exemplo, no milho, tem uma praga que a gente chama de lagarta do cartucho do milho, que é a Spodoptera frugiperda. Então, essa lagarta, ela obedece mais ou menos esse critério. Em 15 dias, ela completa o ciclo de vida da lagarta, que a gente chama da fase jovem. O ciclo de vida é ovo, lagarta, pupa e mariposa. Aí você fechou o ciclo. Essa fase que ela causa dano são 15 dias. Em 6 dias você perde o controle dessa praga. Então, muitas vezes, meu produto não funcionou. Não é o meu produto que não tenha funcionado. É que você ficou pensando 2 dias. Ou, por qualquer motivo, pode ser até justificável pelo clima, você simplesmente não conseguiu pegar. E a fase de bom controle seria o primeiro e o segundo insta. O terceiro já é intermediário, o quarto já quase não tem controle, o quinto sem controle nenhum, e o sexto o dano já ocorreu. Então ele fala dos 6 fases de vida que essa lagarta tem, ele só é controlado em 3. Só que esses 3 estágios, ele dura 2, 4, em torno de 7 dias. Então, tempo é algo que o agricultor tem que... Por isso que ele tem que ser muito organizado, porque se ele não se organizar no tempo, o tempo não para. E eu falo que o tempo é o ponto, é o insumo mais democrático do mundo. Bill Gates ou eu, nós temos o mesmo tempo. Com certeza, com certeza. Então, dessa forma, a gente tem que estar sempre atento. E essa cultura que o algodão trouxe para o agricultor. Porque o algodão, além de ser uma cultura mais complexa como planta, ele é uma das culturas mais acometidas por insetos e ácaros, né? Além de doenças. Porque ela é uma cultura de uma região árida. Nós estamos numa região tropical. E o que caracteriza uma região tropical? Calor, umidade e água, e muita água, né? Ao longo do tempo todo, né? E o algodão é uma cultura de região árida, que não tem muita doença, né? Ou pelo menos o ambiente não dá condições para doença. Porque, como eu falei, né? O ambiente é que modula tudo, que governa tudo. Então, o nosso clima, o nosso ambiente é muito favorável para planta daninha, para inseto, para ácaro, para doenças. E no caso do algodão, ele é acometido por muita coisa. Então, eu estou no tempo do pulgão, que é uma praga do algodão. Mas eu posso estar fora do tempo da lagarta, que tem a mosca branca, que tem o percevejo, que tem o bicudo, né? E que tem de quebra o ácaro rajado, que tem o ácaro branco, né? Só nessa brincadeira eu já falei de 7 pragas da cultura do algodão. E esse ano, como de surpresa, a mosca minadora da folha
que está pegando o algodão também, sabe? Então, isso é um exemplo de mudança de cultura. Então, o agricultor que se aventurou de uma forma aventureira, né? De uma forma até pejorativa, no algodão, provavelmente ele não teve sucesso, né? E ele só não teve sucesso muitas vezes porque ele não obedeceu o tempo da praga, de controle da praga, né? Então ele obedeceu o tempo de aplicar, mas o tempo de aplicar não coincidiu com o tempo de eficiência da praga. E Evaldo, você está falando tudo isso, né? A gente falou de soja, algodão, deu um rasante só, porque Evaldo tem muito conteúdo aqui, ele entende muito do que ele fala. A gente falou de algodão, soja e o milho. O produtor rural tem que estar atento, organizado, mas por isso que é importante ter essas pessoas, esses consultores, pesquisadores, pessoas que estejam junto com ele, para que ele seja orientado a tomar as melhores decisões. Isso é extremamente importante também, né? Eu vou bater outra vez no tempo, sabe? Tempo, o agricultor, ele tem o tempo dele. E acho que dentro da atividade agrícola, cada um tem uma função importante, né? Então, o agricultor, ele tem a função de implementar e executar todas aquelas atividades. E quem que teria que gastar o tempo para ajudar ele a planejar, ajudar ele a orientar, né? Seria os engenheiros agrônomos, os técnicos agrícolas, os profissionais da área rural mesmo, todo mundo que tenha um certo conhecimento, porque dessa forma ele tem uma outra visão. É como se nós trabalhássemos com vários olhos em cima da mesma cultura. E quanto mais olhos, por exemplo, um simples acerto de dose pode ser o limiar entre o sucesso do controle, a eficiência ou não, no controle de um inseto que pode causar um dano como o bicudo, né? Dano de milhões. Hoje eu estava conversando com um agricultor, né? Com um cliente, ele falou, uma aplicação na área dele, a gente está falando em R$ 1 milhão, né? Para uma área extensa de algodão, de um inseticida só. E se ele economizar isso aí, usando de forma sábia o tempo dele, né? No planejamento Na agricultura, sabe, Veridiana, a gente fala assim que a gente tem que ter 3 posições. Uma posição de estrategista, né? Uma posição de executor e uma posição de técnico, né? Então, é onde você soma força, sabe? E o agricultor, muitas vezes, ele é esse estrategista, porque ele sabe onde está o dinheiro dele, ele sabe como que ele pode aplicar, né? Aí, a partir desse diálogo, ele tem que ter uma pessoa muito boa para executar e alguém que ajude a orientar, sabe? Dê direção para essa orientação, porque tem tantas atividades para você executar e você tem que saber qual que é o tempo de cada uma dessas atividades. Talvez seja uma das funções básicas do profissional da área agrícola, dar o tempo, né, que ele tem que executar aquela atividade. É tudo sobre o tempo, né? É tudo sobre o tempo, né? Foi o que a deusa nos ensinou, que na agricultura tudo tem seu tempo. E se você não obedecer o tempo né, a deusa não te protege, a deusa não te cuida, né? Então, claro que isso para mim é um guia, sabe? Sim. Por mais figurado que possa parecer isso aí, ele nos ajuda a orientar, sabe? E uma coisa que eu não consigo comprar, eu não consigo ir no mercado e falar, me dá 10 minutos, me dá 1 hora, me dá 20 minutos. E o tempo não volta, né? Não volta. Tem que aproveitar bem o tempo, é verdade. Isso serve para tudo, né? Sim. É dessa... Evaldo, mas realmente bem interessante esse teu comentário a respeito do tempo. Faz a gente pensar que realmente a gente tem que estar atento a tudo e não é só na parte do agro, não. É na vida mesmo, né? Então, você falando isso, a gente pode levar isso para a vida mesmo, né? Eu imagino, sabe, que a agricultura, para quem não conhece, né? Recentemente eu comprei um livro da história da agricultura, não comecei a ler não, mas a agricultura, de certa forma, deu a oportunidade até para que a gente tivesse religião, sabe? Porque foi o marco que delimita a nossa vida caçador-coletor para a nossa vida e a formação das comunidades, sabe? Porque aí, a partir do momento, a gente não precisava mais gastar tempo correndo atrás de bicho e procurando frutas e cereais para comer, sabe? Então a gente começou a aprender a cultivar e isso aí nos deu mais tempo para outras atividades e uma das outras atividades é essa atividade ligada a pensar, né? Que é a própria religião, pensar a respeito da nossa origem. Então isso aí faz com que a gente tenha uma responsabilidade muito grande como profissional da área agrícola, sabe? Porque a partir do momento que você está produzindo alimento, que é a fonte de energia para toda a humanidade,
a gente também não é só energia, é saúde também, né? Então, hoje, na agricultura mais moderna, se discute muito alimentos como fonte de saúde, né? Não como algo só para encher a barriga. Olha só. Evaldo, eu queria agora que você falasse para a gente um pouquinho, dentro de tudo isso que você falou, a agricultura está evoluindo muito, a tecnologia veio com tudo aí, inteligência artificial, enfim. Como que você visualiza o futuro? Quais seriam as perspectivas aí para a agricultura aí do futuro? Olha, eu vou plagiar um escritor, chama Nassim Taleb, né? Quando se fala em futuro, eu primeiro olho para o passado, né? Então, o que existia no passado? Ele brinca, né? No passado existia prato e se comia no prato. Então, acho que para o futuro deve ter prato ainda, né? Certo. No passado, a gente usava sapato, né? Vamos falar no passado de 1000 anos atrás. Uhum. Então, acho que para o futuro a gente vai usar sapato. Agora, fazendo essa previsão para a agricultura do futuro, né? Então, às vezes a gente, não, mas a inteligência artificial, a tecnologia é outra coisa. Não. Então, eu vou fazer um paralelo. No passado existia o papiro. Agora existe o tablet, né? Você usa um tablet, você usa um celular. Isso Nada mais é do que um papiro moderno. Então, o que eu imagino para a agricultura, as bases e os princípios da agricultura, elas vão prevalecer, vão permanecer. Agora, as técnicas que a gente utiliza para a agricultura, essas vão mudar bastante. Como você disse, a inteligência artificial vai nos poupar tempo de pensar em algo que já foi estudado e já foi consagrado. Então, você pode ir mais focado naquela execução, sabe? Então, você pode escolher os melhores produtos, você pode utilizar a inteligência para te instruir a respeito de como você vai conduzir e também cobrir algumas falhas, né? A própria falha da educação, sabe? Então, quando você tem um profissional que não está muito bem qualificado, então isso eu vejo. Hoje, a própria reconhecimento de imagem, o uso de satélite, GPS, tudo isso aí, eu diria que são novas formas de orientação. Até porque, no passado, a gente se orientava por outros aspectos, outros sinalizadores, né? Por exemplo, as plantas são carregadas de sinalizadores. Tem uma área da fisiologia de planta que a gente chama de transdução de sinal. O que é isso? Né? Eu vou fazendo um trânsito para poder falar do futuro, exatamente. Sabe? Então, a planta ele tem milhares de sensores, né? Só que agora, quando a gente fala que fez um sensor de temperatura, não é nada mais do que já existe dentro de uma planta. Só que agora a gente tem energia elétrica, circuito, fio, Wi-Fi, não sei, mas não deixa de ser os mesmos sensores que você tem numa planta. Vou dar um exemplo. Uma planta, quando ela sente um calor muito intenso, ela simplesmente muda a posição da folha para uma posição mais vertical, para diminuir a intensidade de luz ou do ataque dos raios solares. Aí o homem também está fazendo placas solares inteligentes que conseguem buscar a luz do sol. Isso o girassol já fazia há mais de 1000 anos atrás, sabe? Então, quando a gente brinca que o futuro da agricultura é olhar para a agricultura, olhar para a natureza de uma forma maior. Aí eu vou falar de um conceito que hoje na agricultura moderna se discute bastante, que a gente chama de biomimetismo. Bio é de vida, mimetismo é copiar aquilo que é vivo, ou a vida, né? Então, o que a agricultura moderna está fazendo é dando uma nova roupagem para aquilo que já existe, né? Então, quando a gente fala em inteligência artificial generativa, é o que o nosso cérebro faz. É como que alguns outros seres vivos transformam a informação, sabe? Então, dentro de uma execução. Então, eu diria que são ferramentas que vão fazer parte do nosso cotidiano e, claro, eu acho que vai dar outras oportunidades para novos profissionais trabalharem. Então, na agricultura do futuro, eu imagino que vai ser um resgate ao passado. Sabe, um outro termo também que a gente chama de agricultura regenerativa, né? Então, trazer a agricultura em harmonia com aquilo que era um cerrado nativo. Então, para isso, nós vamos precisar de muitos biólogos, né, botânicos, que entendam a mecânica e a dinâmica do cerrado. Então, a agricultura moderna ela está resgatando aquilo que a gente chama de ciclos naturais, por exemplo, o ciclo da água. Como que a água funciona no ambiente sem agricultura? Né? Ela funciona dentro de um ciclo: evaporação, transpiração, percolação, lixiviação, erosão. Aí dentro disso aí,
como que a gente vai trabalhar com a agricultura moderna? Então, o que eu estou vendo dentro dos novos profissionais é resgatando esses conceitos ao ciclo dos nutrientes, do nitrogênio, do fósforo, do potássio, como que funciona na natureza, né? Eu vou dar tem um profissional escreveu um livro sobre microbiologia do solo. A princípio, os nossos solos têm fósforo, né, para mais de 100 anos de agricultura, sem colocar nem um grão de fósforo, né? Mas tem uma mina de fósforo, então? Tem. Nós temos uma mina de fósforo. Mas por baixa eficiência do aproveitamento de fósforo, nós precisamos adubar todos os anos. E eu imagino que a agricultura do futuro vai usar menos fósforo artificial, né, da forma, e mais fósforo que a gente já acumulou ao longo desses 30 ou 40 anos, sabe? Então, desse fósforo que já está acumulado, até porque o fósforo, originalmente no solo do Cerrado, é muito pobre, né? Então, hoje, a agricultura mais moderna vai se valer de ferramentas como a microbiologia para extrair esse fósforo para que a planta possa aproveitar um pouco mais, sabe? E claro que aí, essas ferramentas tecnológicas, como o sequenciamento genético. Hoje, vários laboratórios oferecem um serviço de sequenciamento genético do teu solo. Só que aí nas minhas conversas que eu tive com alguns representantes desse laboratório, eu falei, olha, o meu problema é o seguinte, que a 1 milímetro é um universo, a 2 milímetros é outro universo, a 3 milímetros... E é um universo onde que as coisas mudam por segundo. Aí, mais uma vez, o tempo. Né? Então, eu extraí 5 centímetros de solo, fiz um sequenciamento genético. Só que nos 5 minutos seguintes, será que aquela amostra ela representa? Se já não mudou tudo? Já mudou tudo. E é esse mundo que a agricultura começou a enxergar, sabe? Então, a agricultura moderna vai ser uma agricultura, na minha percepção, que consegue enxergar isso aí utilizando esses recursos modernos, como o sequenciamento genético. Mas nada que venha para atrapalhar também. Não, é claro que essas ferramentas em boas mãos, né, em profissionais capacitados, ele vai somar demais. Só que um alerta que eu coloco, sabe, Veridiana, essas ferramentas são muito poderosas, sabe? Por exemplo, um trator autônomo, né? Ela pode, hoje, né, nós temos máquinas para 60 linhas de semeadura e pode ser totalmente autônomo. Agora, imagina se à frente dessa máquina, né, no centro de comando dessa máquina, tiver alguém que não tiver capacidade profissional para operar, né? Então, aquilo que a gente fazia linha a linha, manualmente, ele vai multiplicar 1000 vezes, 2000 vezes, né? E se ele não for capacitado, ele vai causar um prejuízo gigantesco para aquele agricultor. Então, é um mundo onde a gente vai conseguir. Então, muitas vezes, é muito importante, assim, para nós profissionais do agro, que além das vantagens, a gente começa a falar o que pode dar de errado, né? Se tudo aquilo que pode dar de errado na agricultura, ainda assim eu consigo sobreviver usando essas novas tecnologias, aí eu adoto essa nova tecnologia. Se aquilo que pode dar errado naquela tecnologia, porque na agricultura não é nada certo, isso eu tenho que ter consciência clara. Na agricultura, tudo é incerto. Agora, qual é o grau de incerteza que eu vou trabalhar? Eu quero trabalhar com um grau de incerteza de 10%. Não é possível. Eu vou trabalhar com um grau de incerteza de 30%. Aí você está se arriscando muito mais. O produtor, ele é cauteloso nesse sentido? Nesse sentido, talvez falte esse conhecimento, sabe? Que a gente chama de... Aí vai a matemática de probabilidades, né? Que a gente estuda na agronomia, a probabilidade, sabe? E, infelizmente, nem todos os profissionais trabalham essa probabilidade para o agricultor também. Com essas probabilidades, o agricultor... Então, em alguns aspectos, eu sinto que falta essa cautela para o agricultor, porque falta esse conhecimento para que ele possa medir quanto de risco. Uma coisa que eu falo, Veridiana, que o perigo ele está instalado, você não tem que preocupar com o perigo. O perigo de não chover, o perigo de gear, o perigo de chover demais, o perigo de acontecer um vento forte, o perigo de um granizo, isso existe, é inerente à nossa atividade. Então, o agricultor não tem muito domínio sobre isso. Né? E sempre existiu, desde que a natureza existe, né? Agora, o que está na mão do agricultor é escolher qual é o tamanho do risco que eu quero correr, né? Se eu não quero correr risco nenhum, vai vender água de coco na praia, porque na atividade agrícola é impossível, né? Mas não, eu quero, dentro de um risco que, se vier a ocorrer essa calamidade, eu consigo sobreviver. Né? Então, talvez esse diálogo que é importante nós, da área agrícola, ter com o agricultor.
Se nós não tivermos esse diálogo, o agricultor ele vai estar entrando, vamos falar, ignorante na palavra, no sentido da palavra, não de forma pejorativa, sabe? Porque não é uma informação, um conhecimento que o agricultor deveria ter. É um conhecimento que nós, da profissão da área agrícola, teríamos que ter, né? Então, aí você fala, olha, aí quem vai escolher? Essa parte estratégica fica na mão do agricultor, a parte técnica fica na mão do engenheiro agrônomo, falar, olha, o perigo é esse e com essa condução o risco é esse. Ah, não, eu quero diminuir o risco. Não, não, se der tudo errado e acontecer isso, eu aguento, né? Eu tenho minhas reservas que suportam tudo isso. Qual é o nível do risco que eu quero correr? É, né? exatamente isso. Qual é o nível do risco? Porque o perigo, como eu falei, ele já está lá Ele já instalado. está ali. Isso. Interessante, Então, Evaldo. é algo do qual a gente realmente, às vezes, tem que estar dialogando, né, com o agricultor. E claro que aí você tem técnicas agronômicas para poder minimizar esses riscos, né? Por exemplo, você pode minimizar o risco de, o que a gente chama de aumentar a resiliência da planta, trabalhando com uma nutrição mais equilibrada. Em alguns casos, até uma superadubação. Super no sentido de um pouco além do padrão normal, né? Porque aí você pode usar esses nutrientes como uma ferramenta, entre aspas, de aumento de resiliência da planta. Só que, claro, que aí o agricultor tem que ter recursos para adquirir esse volume, né? Ou então você pode aumentar a profundidade de correção desse solo, que a gente chama de melhorar o perfil desse solo. Tudo isso aí são recursos agronômicos que o agricultor pode fazer opção para poder dar mais resiliência para a atividade dele. Resiliência no sentido de que ele aguenta o tranco, né? Usando um linguajar mais vulgar, né? Então ele suporta todas essas intempéries que está por vir. Olha só, extremamente interessante, né? Além da gente falar das culturas, falar um pouquinho de safra, a gente falou de tempo, de riscos. Realmente, isso faz a gente pensar muito, porque, pois, como eu falei antes, né? Claro, a gente está falando dentro do agro, mas existem situações que a gente pode colocar na vida da gente mesmo, né? Ah, sim. É por isso que, de certa forma, as plantas, né, elas nos ensinam muito, sabe? Falando, por exemplo, das ondas de calor que nós enfrentamos, sabe? Eu costumo andar com uma câmara térmica, sabe? Então, existe um fenômeno na planta que a gente chama de fotorrespiração. Pelo menos na soja, no algodão, né? É que ele basicamente gasta energia porque ele fecha os estômatos, ele não consegue mais capturar o gás carbônico. Então, nesse aspecto aí, ele não está sequestrando carbono. Então, no futuro, o agricultor ele vai ter que saber falar do sequestro de carbono, né? Como que ele vai falar do sequestro de carbono? Ele vai ter que ter um dossiê, ou então o agrônomo dele, os técnicos dele vai ter que ter um dossiê. Olha, dia 28 de fevereiro, a temperatura às 9 horas foi de tantos graus. A estação meteorológica pode ajudar isso aí. Então, ele estava fazendo fotossíntese e estava sequestrando carbono. Olha, tal dia ele não fez fotossíntese, fez fotorrespiração porque estava muito quente. Então, nesse dia, eu não estava contribuindo com sequestro de... Claro que eu estou exagerando, sim, sabe? Mas, de qualquer forma, pensando num futuro onde a gente utilize todos esses recursos, vai ser perfeitamente possível falar em quantos quilos de açúcar eu fiz hoje. Né? Então, aí o agricultor vai chegar no futuro e falar, olha, eu vou colher 80 sacas de soja, por quê? Porque tal dia eu queimei açúcar. Açúcar, quando eu falo que é o bloco fundamental de energia que a planta produz. Né? Então, tudo que a gente fala, tudo que a planta faz, transforma num açúcar. Né? Então, é o bloco fundamental de energia da planta. Então, se eu transformar açúcar, eu transformo em grão de soja, transformo em grão de milho, transformo em pluma de algodão. Né? Então, imagine que, para o futuro, o agricultor vai estar apoiado em todas essas ferramentas, então ele vai falar, não, quanto de açúcar ele fez por dia, né? E o dia que ele perdeu esse açúcar, né? E pode, à noite também que ele perdeu esse açúcar. Então, ele vai fazer um saldo quase que instantâneo, né? Claro, que aí eu já estou viajando para um futuro talvez... Mas a gente tem que viajar mesmo, para um futuro mais distante, mas claro que hoje a gente tem estações meteorológicas, ampliou demais, muitos agricultores têm esparramado em todo o perímetro da propriedade,
Mas a partir disso aí, com essas informações, eu diria que a gente já tem condições de fazer esse balanço do sequestro de carbono de uma maneira, até porque é um mercado, Veridiana, que ainda não está bem regulamentado, principalmente para a agricultura, porque ainda falta alguns parâmetros a serem definidos, né, no que diz respeito a crédito de carbono, né, que é alguma coisa também que vai ser um outro produto do agricultor. Porque, às vezes, vai chegar assim, hoje, por exemplo, o agricultor fala, eu colhi 80 sacas de soja, mas eu produzi tantos quilos de carbono na forma de folha, tantos quilos de carbono na forma de raiz e tantos quilos na forma de carbono na forma de caule. E eu posso exigir parte disso aí como crédito ou sequestro de carbono, sabe? Claro que pensando no universo onde você tenha essas informações de forma rastreável, né? Aí você pode remunerar o agricultor, porque ele seria diferente de um agricultor que produziu 80 sacas de soja, mas numa soja que não deixou nada para a cultura posterior, como o milho, né? Uhum. Então, isso aí vai ser coisas que a gente pode pensar para um futuro, né? Onde a gente utilize essas informações que, a princípio, já é possível coletar. E já existem fórmulas para calcular isso aí, sabe? Então, o nosso poderio computacional, a princípio, mesmo agora no presente, já nos permitiria, né? Mas ainda a gente está precisando acertar a distribuição do calcário. Então, é como se fosse algo que está em stand-by, que no futuro a gente pode utilizar. Olha só, né? Evaldo, como eu sempre falo, né? Sempre por dentro de tudo e visualizando aí as perspectivas para a agricultura no futuro. Vem muita coisa por aí, né? Só que, sabe, como eu falei, a gente fala das possibilidades de ganho, né? Mas a gente tem que começar a pensar naquilo que a gente também, porque a partir do momento que você amplia o teu conhecimento, isso sugere que você saiba também dos dois lados, o lado positivo e o negativo. Então, um conceito bastante importante, que acho que muito agricultor ele deve estar já vivo na tua mente, é um conceito de uma palavra inglesa, né, que a gente chama de greenwashing. Talvez traduzido seria uma lavagem verde. Então, tem muito agricultor que está falando que está sequestrando carbono, que está contribuindo para o meio ambiente. Então, tem aquela venda romântica da agricultura, que a agricultura está fazendo muito para a salvação do planeta. Claro que a agricultura pode ser essa solução, sem dúvida nenhuma. Mas, por outro lado, a agricultura também pode ser um vilão. Então, a gente não deve se esconder na capa do mocinho, né? A gente tem que também entender que a agricultura mal conduzida, ele pode ser o vilão, né? Aí enquadra esse conceito do greenwashing ou da lavagem verde. Por quê? Eu vendo a ideia para você, consumidor, que eu estou fazendo tudo direitinho, conforme manda o protocolo verde, e na verdade eu não estou fazendo tão verde quanto eu estou vendendo a ideia. Eu estou vendendo essa ideia para ganhar crédito junto a um banco, estou vendendo verde para você comprar o meu produto um pouco mais caro, eu estou vendendo verde para as pessoas acreditarem que eu sou um cara para ganhar uma medalha, né, de honra ao mérito, e na verdade isso... Claro que muitas vezes vai ocorrer por ignorância, por falta de conhecimento. Em outras vezes pode ocorrer por má fé, né, para ter uma vantagem sobre isso aí, né? Então, por isso que é um novo conceito que também muitos consumidores vão cobrar do agricultor. Nós não podemos nos redimir dessa culpa, né? Dessa culpa no sentido de que há uma agressão à natureza, sim, né, quando a gente desenvolve uma atividade agrícola. Mas a gente tem que fazer uma mensuração de quanto que eu agrido e quanto que eu contribuo compensando essa agressão. Até porque eu tinha um professor que falava, não existe uma floresta de soja, não existe uma floresta de algodão, não existe uma floresta de milho. Então, isso não é natural, dentro do conceito normal, né, do ciclo. Então, a gente reconhece que isso não é natural, e em reconhecimento a essa ação humana, qual é a outra ação para contrabalancear? Então, isso vai ser muito cobrado para a agricultura, sabe? E um outro conceito também que eu vejo para o futuro, né, talvez ainda não faz parte da nossa cultura, para regenerar, muitas vezes, você lembra que eu falei que a deusa ensinou que a gente tem que deixar uma parte descansando? Sim. Esse descanso é para o homem, para o tempo, e para a planta e para o solo também. Então, o conceito de descanso do solo, você vai ter que implementar. Então, eu acredito que as novas gerações de agricultores vão entender
que não é explorando 100% da área que eu vou produzir mais. Muitas vezes, explorando 80% da área, 90% da área, eu vou produzir muito mais do que explorar 100% da área. E isso não é algo novo, isso já existe há milênios. Eu diria até dentro do Velho Testamento, na Bíblia, já se fala, né, do descanso do solo. Então, se nós usássemos a proporção que está escrito lá, a cada 7 anos você descansa um, você poderia falar, a cada 7 hectares que você tem, deixa 1 hectare do solo descansando, que os outros 6 hectares você vai produzir 15% mais, e com isso você não vai ser prejudicado por esse descanso, sabe? Então, esse eu diria que é um conceito, um princípio muito antigo, e que para o futuro ele vai ter que ser implementado, né? O agricultor, claro que eu não poderia criar gado. Não, de repente você pode criar gado em cima dessa área com uma outra atividade. Eu não posso produzir uma semente de forrageira nessa área? Não, de repente você pode, né? Isso aí a agronomia ou a ciência agrária, ele vai responder. O que é o descanso do solo, sabe? Então, eu diria que as novas tecnologias estão levando a isso aí. O próprio sequenciamento genético está mostrando que um solo descansado, ele produz 20 ou 30% mais do que um solo exaurido ou fatigado, sabe? Então, esse talvez seja algo que ainda nós não vimos no Mato Grosso, mas pode ser um conceito, né, onde a gente vai ter orgulho de falar, olha, o Mato Grosso produz 15 milhões de hectares e deixa 3 milhões de hectares descansando, sabe? Então, isso também vai ter que ser uma pauta para as mídias utilizarem como Sim. algo para vender para os nossos consumidores e que seja algo para contrabalancear o greenwash, né? Porque a própria monocultura eu poderia enquadrá-lo como algo que está sendo mentiroso, uma mentira verde a respeito disso aí. E a partir do momento que você fala, não, eu tenho 10, 100, 50 hectares na minha propriedade descansando, né? Pelo menos não é talvez a área recomendada, porque a ciência agronômica pode te falar, não, no teu caso, Veridiano, você precisa deixar 5 hectares. Mas no meu caso, talvez tenha que ser 500, né? E aí, o profissional vai falar para o agricultor, não, mas se eu deixar 500 hectares, eu vou quebrar. Aí, o profissional vai ter que falar... Não vai produzir como sempre produziu, né? Só que aí a gente vai falar, olha, só que esse ano você deixa 100, no outro ano você deixa 200, no outro 300, até nós chegarmos em 500, talvez no final dos 10 anos, sabe? E aí, só que nesses 100 hectares que você deixou, te permite aumentar mais 100 hectares de descanso, sabe? É claro que isso aí dá mais dinamismo ao trabalho, sabe? Talvez seja novos assuntos para nós profissionais do agro começar a estudar um pouco mais a respeito. Qual que seria essa proporção adequada? Porque depende de cada agricultor, não dá para falar que tem que ser 30%. Essas imposições é ditatorialismo, é ser autoritário e ditador. Não, na agricultura não pode ser desse jeito. Tem agricultor que não precisa. Ele tem que se beneficiar da monocultura até que é um processo de aprendizagem. Olha, eu aprendi, que eu até costumo brincar utilizando os textos bíblicos, né? Então, 7 anos é o ano para você aprender. No 8º ano, você deixa 1 hectare descansando, né? Aí, os outros 6 hectares vão compensar esse hectare. Aí, no 8º ano, você deixa outro, no outro, aí você sempre vai ter 6 hectares produzindo muito mais do que 7, né? E essa matemática, mais uma vez a matemática. Ela é inteligente, porque, olha, eu trabalho 6 e ganho 7, ué, será que não é um argumento inteligente do que trabalhar 7 e ganhar 6, né? Então, é o que a gente vivenciou esse ano, porque se eventualmente nós tivéssemos deixado a terra descansando, a gente não teria tomado prejuízo, sabe? Então, é como se fosse um alerta para que a gente realmente repensasse, né? E um solo que tem uma capacidade, né? Dentro da agronomia a gente chama de capacidade de água disponível no solo, abreviado CAD, né? Então muitos agricultores vão ter que começar a conversar dessa forma. Quanto de CAD você tem? É como se fosse uma poupança, sabe? Só que não é aquela poupança de um banco que você precisa se preocupar em ser roubado. Então, é um dinheiro muito bem guardado. Não existe cofre no mundo, Veridiana, que possa roubar esse seu dinheiro, que é a CAD do seu solo. Então, imagina um agricultor que fala, não, eu tenho 100 milímetros de CAD. O que representa isso? Eu tenho 100 litros de água por metro quadrado de meu solo guardado ali. E água é dinheiro à vista, sabe? Para a agricultura, né? Que é o segundo elemento mais importante depois da luz do sol. Então, se eu tiver água, aí eu consigo explorar aqueles 100 anos de fósforo que eu falei que a gente tem guardado no solo, né? Só que sem água, esses 100
anos de fósforo, ele simplesmente é algo que a gente só fica reverenciando sem poder tocar. Essas perspectivas aí que a gente conversou, que você pontuou, elas te assustam? Ou você fala, não, é o caminho natural? Não, eu diria que é um caminho natural, sabe? Só que dentro do tempo do homem, sabe, a gente pensa que muitas mudanças elas são mais lentas, né? Porque tem algumas mudanças que acabam sendo mais bruscas, né? Outras mais lentas. Tem muita coisa que está ocorrendo de uma maneira muito rápida, né? Mas eu diria que essas novas gerações que estão chegando e já colocando um novo conceito, eles são mais receptivos a essas informações, sabe? Então, essa geração vai ajudar muito na mudança, para essas mudanças obedecendo esses princípios mais antigos. Mas eu sou bastante otimista nesse aspecto aí, né? Essas mudanças estão ocorrendo. É claro que imagino que, no meu caso, né, entendendo isso aí, a gente teria até um transtorno de ansiedade querendo implementar com uma velocidade maior, sabe? Mas existem culturas que já aplicam alguns conceitos, que é o conceito de uma política de preservação de água. Vou dar um exemplo, a cana, né? A cana, ela classifica os solos, né? Para ver qual é a capacidade de armazenagem desses solos. Então, ela dá mais valor para um solo que tem maior capacidade de armazenagem em relação a um solo que tem menor capacidade. E essa capacidade de armazenagem diz respeito até à topografia, né? Então, vou te dar um outro exemplo também que já existe, né? Já criado. Os incas, né? Aqui no Peru, nessa região da América, né? Para não pegar exemplos de fora, que eles já usavam o recurso da semeadura em contorno, a semeadura de nível, para batata, né? Que a batata é originária do Peru, né? Não é aquela batata inglesa, não tem nada de inglês, é batata peruana. Peruana. Aí, ó. Só que eles usavam, os chineses já usavam a semeadura, o plantio em contorno para economizar água, né? Aqui no Mato Grosso a gente não usa a semeadura em nível ou a semeadura em contorno com o objetivo de economizar água, de proteger contra a erosão, sabe? Então é uma técnica milenar, né, que a gente ainda pode aplicar, sabe? E hoje, com esses recursos, né, de GPS, RTK, é muito fácil você utilizar. E a cana já utiliza esse recurso no plantio da cana, justamente para economizar água. Então, eles reconfiguraram os talhões para que esses talhões sejam, eu diria, captadores e armazenadores de água. Então, o solo como uma ferramenta de captação de água, né, prioritariamente. E aí a agricultura passa a ser uma atividade quase que secundária nesse processo, né? Olha só. São conceitos que é fácil aplicar, porque a gente já tem esses recursos, né? Antes não, você precisava de um teodolito, de um nível, de uma pessoa estaqueando. Hoje não, você simplesmente pega um programa, desenha como que seria a água e você coloca isso no trator, o trator obedece aquele traçado, né? Então, Tecnologia, né? Tecnologia que no passado usava duas mangueiras uma mangueira cheia de água, uma mangueira transparente cheia de água. Então, a ferramenta mudou, mas o princípio é o mesmo. Exatamente o mesmo. Exatamente isso. E assim funciona a agricultura. É isso aí. Hoje, que bate-papo, hein, Evaldo? Se a gente ficar aqui, a gente tem muito assunto. Evaldo, que roda muito, né, Evaldo? Eu espero que possa ter contribuído, né, para os ouvintes do podcast do Momento do Campo, porque para mim assim, é um prazer, sabe, tá divulgando. É como se a gente... Claro que um dos meus papéis como consultor é o processo de divulgação, sabe? E quanto mais gente eu puder ouvir e abraçar esses conceitos. Agora, não tenha pressa, seria a minha recomendação, né? Tudo tem seu tempo, né? Então, o primeiro tempo é a mudança de cultura e o segundo tempo é o tempo da implementação, sabe? E depois você executa. E aí, a partir do momento que você começar a se deliciar dos benefícios de tudo isso aí, eu diria que ele não abandona mais essas técnicas, eu diria, milenares que sempre deu certo, né? Sensacional. Evaldo, para a gente aqui foi um prazer tê-lo aqui conosco. Momento do Campo agora em formato podcast, recebendo aí Evaldo Takizawa, que já gravou muitas vezes com o programa quando era na TV. E foi muito bom, Evaldo, um bate-papo extremamente interessante. Com certeza irei chamá-lo aqui mais vezes, porque a gente precisa estar passando informações, né? Você abordou conceitos que a gente nem tinha, né,
comentado de se falar sobre isso. E realmente é aquilo que eu falei, vai levando para a vida também, né? Isso vai servindo para todas as áreas. Fiquei muito feliz, muito feliz. Eu agradeço, sucesso para vocês, mais uma vez, parabéns. Fico feliz em ter o momento do campo e agora, com certeza, ouvindo sempre todas as informações valiosas que você sempre tem transmitido. Então, parabéns para vocês e para mim foi um prazer muito grande estar com vocês. Valeu, obrigado. E olha só, vou aproveitar para convidar não só o Evaldo, como você que está aqui assistindo a gente, a aproveitar agora e se inscrever aqui no nosso canal do Momento do Campo e também corre lá nas redes sociais, no nosso Instagram, segue lá, @Momento do Campo. Então, Evaldo, não esquece, corre e segue a gente lá também. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio. Evaldo, mais uma vez, muito obrigada. E obrigada a todos vocês que estão aqui conosco. E na próxima semana tem mais episódio aí do podcast do Momento do Campo.